Muito bem, meus amados irmãos e amigos, a graça e a paz do Senhor Jesus. No ar, mais uma edição do programa Verdades Essenciais da Fé Cristã, com o pastor Cláudio Alves. Nós queremos pensar neste vídeo sobre a temática porque todos os pecadores precisam aceitar Jesus como Salvador, ou porque todos os homens precisam ou necessitam se converter à pessoa do Senhor Jesus. Esta ministração será dividida em 3 momentos ou 3 vídeos e nós queremos respaldar a nossa reflexão ou a temática proposta numa verdade dita, escrita, pregada, ensinada pelo apóstolo Paulo em Romanos capítulo 6, versículo 23, quando o apóstolo Paulo escreveu: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Introduzindo a nossa ministração, nós queremos trazer para você algumas considerações. A primeira consideração é que nós não cremos, nós não defendemos a doutrina universalista ou a salvação universal que diz que todas as pessoas irão se salvar eternamente, né? Nós sabemos que existe um grupo de hereges, denominado de teólogos universalistas, que dizem que Deus, pela sua graça, bondade, Deus, pela sua misericórdia, Deus, pela sua clemência, não terá coragem de condenar ninguém e que, no final, todos os pecadores serão salvos, inclusive o diabo e os demônios. Não cremos nessa heresia. Em segundo lugar, nós queremos ressaltar que a doutrina da predestinação, quando bem entendida, deve motivar os crentes a pregarem o Evangelho. Deus determinou o fim e os meios para alcançar aqueles que estão destinados à salvação. E a Bíblia mostra que a difusão, a pregação do Evangelho é um meio estabelecido por Deus para alcançar aqueles que irão alcançar a vida eterna como fruto da graça, da bondade e da misericórdia do Senhor nosso Deus. Não sabemos quantas pessoas estão destinadas por Deus à salvação. Então, diante dessa impossibilidade de sabermos quantas pessoas irão se salvar e quantas irão se perder, o Senhor Jesus disse que nós, como igreja, devemos ir por todo mundo e pregar o Evangelho a toda criatura. O trabalho, a tarefa ou a obra da evangelização, o crente ou a igreja deve fazer em parceria com o Espírito Santo. A missão do crente, a missão da igreja é pregar o Evangelho em todo o mundo, pregar o Evangelho a toda criatura, a todos os povos, a todas as etnias, e compete ao Espírito Santo convencer aqueles que estão destinados à salvação do pecado, da justiça e do juízo, né? Assim está escrito em João capítulo 16, versículo 8. E nós também queremos ressaltar nesta ministração que a missão, a tarefa, a responsabilidade da proclamação do Evangelho em todo o mundo, né? O Senhor Jesus confiou à sua igreja. E nós já tivemos a oportunidade de pregar aqui no programa Verdades Essenciais da Fé Cristã, que nós encontramos o mandato missionário para o povo de Deus pregar o Evangelho em todo o mundo, não só nas páginas do Novo Testamento, né? Mas lendo também o Velho Testamento, nós iremos encontrar o mandato missionário, o desejo de Deus, do nome dele, da glória dele ser proclamada a todos os povos, a todas as etnias na face da terra. Diante desta palavra introdutória, já que estamos pensando porque todos os homens ou pecadores devem se converter ou aceitar Jesus como Salvador, pensemos um pouco agora, bíblica, teologicamente e cientificamente, o que é o homem, né? O que é o homem? Para a ciência ou para os naturalistas, né? O homem é fruto de um processo evolutivo. Nós sabemos que essa, em verdade, essa teoria foi criada por um cientista, um naturalista chamado Charles Darwin. Ele era inglês, né? E Charles Darwin, ele criou a teoria da evolução ou o evolucionismo. E ele escreveu o livro A Origem das Espécies em meados do século XIX. E através deste livro, muitas pessoas, muitos acadêmicos, teóricos, intelectuais, muitas pessoas passaram a descrer na doutrina criacionista, que define que o homem
ele foi criado por Deus. Porém, nós que somos crentes na pessoa do Senhor Jesus, nós somos crentes, nós advogamos, pregamos, não a teoria científica da evolução. Nós defendemos a sã teologia, defendemos a verdade pregada pela palavra de Deus, que o homem e a mulher não são frutos de evolução coisa nenhuma, mas o homem é fruto das obras da mão de Deus. Foi Deus quem criou o homem, Deus criou o homem um ser moral. O homem é semelhança dos anjos, são seres morais. O que é um ser moral? É um ser responsável, dotado de autoconsciência, né? Então nós somos defensores da teoria ou da doutrina criacionista, que o homem e a mulher, ambos, são obras das mãos de Deus. Não cremos o que diz a ciência, que o homem é fruto da queda de um meteorito, fruto de uma sopa vulcânica, né? Questões bem abordadas no Enem, mas cremos que o homem é fruto das mãos do poder de Deus. Uma segunda pergunta que nós queremos refletir nesta ministração: para que Deus criou o homem? Recentemente nós gravamos aqui uma palestra por título "Qual é o verdadeiro sentido da vida?" E nós falamos aqui sobre a crise existencial que milhões de pessoas estão vivenciando em nossos dias. E nós sabemos que há quatro perguntas que estão na mente de milhões de pessoas em todo o mundo, e essas perguntas traduzem a crise existencial na vida do ser humano. Quais são as perguntas existenciais feitas por muitos homens? De onde eu vim? Quem me criou? Por que estou aqui? E para onde eu vou? E quando nós paramos para ler a Bíblia, nós iremos perceber que a palavra de Deus, ela traz as respostas convincentes ao homem em relação de onde ele veio, quem o criou, porque ele está aqui na terra e para onde ele vai, né? E ao lermos a Bíblia, nós iremos perceber que o homem foi criado primeiramente para adorar a Deus. Este é o objetivo primordial de Deus ter criado o homem e a mulher. O homem e a mulher, ambos, nós como seres morais, criaturas racionais de Deus, nós que somos a imagem e semelhança de Deus, somos criados para adorar a Deus. E enquanto estivermos aqui na terra, diz a Bíblia que uma segunda tarefa do homem é cuidar, né? Procurar cuidar, preservar a criação de Deus aqui na face da terra, ou cuidar da natureza. Eu quero dizer para os meus irmãos que a missão de cuidar dos animais, dos pássaros, dos peixes, das águas, né, dos oceanos, Deus não confiou ao Greenpeace, né? Mas a missão, a tarefa de criar, cuidar da natureza de Deus aqui na terra, Deus criou o homem. E a terceira pergunta para a nossa reflexão: qual é o destino do homem? Para essa pergunta, há duas respostas, depende, né? Há dois lugares eternos para onde o homem pode ir e a mulher após a morte física: para o céu ou para o inferno. É importante ressaltarmos também que o ensino sobre o céu e sobre a realidade do inferno foram ensinos pregados bastante pela pessoa do Senhor Jesus. Ressaltamos também que o céu e o inferno não são mitos, não são lendas, não são ficções, não são utopias. O Senhor Jesus, os seus apóstolos, os profetas, né? A palavra de Deus é muito clara em demonstrar que tanto o céu quanto o inferno são lugares reais. A Bíblia apresenta o céu como um lugar de gozo eterno, um lugar de felicidade eterna. A Bíblia apresenta o céu como uma cidade, como uma moradia perfeita, a atual, né, habitação de Deus com os seus anjos e a futura morada daquelas pessoas que morrerem em comunhão com Deus, agraciadas pela perfeição do sacrifício do Senhor Jesus. Já o inferno, a Bíblia apresenta o inferno como um lugar de trevas absolutas. A Bíblia apresenta o inferno como uma prisão, é isso aí, uma prisão eterna, um lugar de dor, de angústia e sofrimentos eternos, né? A Bíblia apresenta o lago de fogo como a segunda morte para aquelas pessoas que morrem rejeitando a Jesus como Salvador. Já caminhando para o final da primeira parte desta ministração, deste tema ou temática, porque todo homem ou todo pecador deve aceitar Jesus como Salvador antes da sua morte física,
nós queremos dizer para você que a Bíblia é muito clara, né? A Bíblia declara que Deus criou todas as coisas. Deus criou o céu, a terra, Deus criou os astros, o sol, a lua, as estrelas, Deus criou o dia, criou a noite, criou os animais, criou os vegetais, criou os minerais, Deus criou os peixes, os pássaros, Deus criou o ar, Deus também criou o homem e a mulher. A palavra de Deus apresenta Deus como criador, sustentador e governador do universo ou da sua criação. Deus criou o homem conforme a sua imagem e semelhança. Teremos a oportunidade de trazermos aqui, no futuro próximo, uma explicação, o que vem ser a imagem e a semelhança de Deus do homem. Eu quero só adiantar para você que não tem nada a ver com imagem ou semelhança fisionômica, né? Essa imagem que a Bíblia faz menção que há no homem de Deus é uma imagem de caráter moral, e nós iremos pensar sobre isso futuramente, né? É interessante também que você saiba que Deus conferiu ao homem autoridade para administrar a sua criação. Deus proveu tudo que era necessário para o homem viver bem e feliz aqui na face da terra. Ao lermos o livro do Gênesis, nós iremos perceber que Deus, ao criar o homem, Deus, ao criar a mulher, confiou ao casal e também aos animais, né? A todos os seres criados por Deus, Deus confiou o quê? Uma morada perfeita, provisão para o homem se manter, saúde perfeita, proteção, vida social perfeita, estabilidade familiar, perfeita comunhão com Deus. Então, o homem, antes do pecado entrar no mundo, ele vivia em paz, ele vivia em comunhão com Deus. Mas se pergunta, né? Deus planejou e criou o homem para viver uma vida de felicidade. Mas por que é que o homem não é feliz? Por que é que a mulher não é feliz? Qual a razão de tanto sofrimento, tantas desavenças, doenças, dores, angústia e infelicidade? Porque o homem está sujeito à morte, né? E eu quero dizer para você que a Bíblia revela a falha do homem, né? E o consequente desvio do plano de Deus. Lá em Eclesiastes está escrito que Deus, ao criar o homem, pôs no coração do homem a eternidade. Porém, Deus, ao criar o homem, Deus tinha dado uma ordem, uma determinação, e disse Deus que de todo o fruto do jardim o homem poderia comer, porém do fruto do conhecimento ele não poderia comer, porque no dia que ele comesse, certamente ele morreria. E percebemos